Imaculada Conceição, a concepção sem mancha, sem o pecado original da Virgem Maria. É a celebração em que nós lembramos que Maria já foi escolhida por Deus antes do seu nascimento, e por isso, diferentemente de nós, que carregamos a marca do pecado original, Maria foi concebida sem a possibilidade de erro, sem a possibilidade de dizer não. Ela já disse sim para Deus antes da sua concepção. Foi preparada como um vaso novo para acolher Jesus Cristo. É um dos 4 dogmas marianos, né? Maria, mãe de Deus, Maria sempre virgem, Maria concebida sem mancha e Maria assunta ao céu. São 4 dogmas chamados marianos, mas todos eles têm no centro Jesus Cristo. Todos os dogmas, eles dizem respeito ao próprio Cristo. E na verdade os dogmas, eles simplesmente são uma palavra final para que não haja divisão. Eu gosto sempre de lembrar isso. Por que surgiram dogmas na igreja? Por se tratar de uma instituição mundial, é comum que no meio das comunidades, não é raro, surjam pessoas com ideias e doutrinas estranhas. A partir de hoje começasse a espalhar a doutrina de que Maria é a 4ª pessoa da Santíssima Trindade. E isso começasse a criar um problema na comunidade, porque muitas pessoas estão acreditando no que ele está dizendo, muitas pessoas estão seguindo o que ele está dizendo, e começa a relativizar aquilo que a gente sempre acreditou. Então quem é que vai dar a última palavra para dizer assim: olha, você está equivocado, você está levando muitas pessoas para o engano? É a igreja. E como que a igreja faz isso? Através do dogma. Então a virgindade imaculada pela qual Maria foi concebida, né? Maria concebida sem mancha, sem possibilidade do pecado, ela serve para remontar algo que vem da origem humana. Esse relato poético da criação do Gênesis, isso também vale sempre lembrar, porque a gente tem plena consciência de que a Bíblia não é livro de ciências, a Bíblia não é livro de biologia. Ela não quer provar para a gente que o mundo foi criado literalmente desta forma. Ela traz um relato poético para falar das características da criação de Deus e das características da natureza humana. Por isso que em Adão e Eva nós encontramos ali o símbolo de todo ser humano, né? Tanto como um mundo que Deus concede a todos nós para vivermos, o jardim do Éden, que é o mundo que vai sustentar a nossa vida, como também para falar das dificuldades que nós temos, como por exemplo de viver no jardim do Éden e suprir a necessidade de alimento de todos. Então o mal, ele aparece na existência humana quando a tentação que foi oferecida pela serpente para Adão e Eva, né? A serpente que simboliza o mal, a tentação oferecida para Adão e Eva é a de que o homem e a mulher, se comessem daquele fruto que era proibido, que era o limite da natureza humana, se eles comessem aquele fruto, o que a serpente falou para eles? Vocês vão se tornar como deuses. E se tornar como Deus significa o quê? Vocês vão poder dispensar Deus da vida de vocês. Olha, vocês mesmos serão deuses. A tentação da autossuficiência, a tentação do orgulho, é a tentação presente em cada pessoa da natureza humana. E ali, no desdobramento de toda a Bíblia, de toda a Sagrada Escritura, se vê que todo pecado, ele nasce a partir do orgulho, da soberba e da vontade do ser humano de ser como Deus. Então, faz necessário, por isso que toda a promessa do Primeiro Testamento é de que Deus enviaria um Salvador, nós precisamos então começar de novo.
precisamos começar do zero. E ali, cremos, surgiu a figura de Maria. A partir dela, que vai se chamar a partir daquele momento da nova Eva, a nova mãe de todos os viventes, nós descobrimos que a nossa natureza nos leva, sim, ao pecado. A nossa natureza nos leva a muitas vezes querer acumular e deixar o outro sem. A nossa natureza nos leva sempre a pensarmos primeiramente em nós mesmos, mas ao mesmo tempo a nossa razão, em contrapartida, nos leva à possibilidade de fazermos escolhas boas. Se Eva caiu porque queria ser como Deus, Maria é elevada porque se apresenta como a serva do Senhor. No cântico Magnífica, ela se apresenta muito bem como aquela que diz: Ele derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. E os cristãos descobrem que a partir do sim de Maria, eles também podem dizer o seu sim para Deus. Então, de um lado está a natureza pressionando. O que é a natureza? São os nossos instintos, são os nossos impulsos, é tudo aquilo que faz com que nós hajamos simplesmente como animais, né? Como os animais ficam marcando o território o tempo todo para dizer essa área é minha, de vez em quando o ser humano também age assim. A diferença do ser humano é de que ele é dotado, ele não tem só natureza, diferentemente dos animais. Os animais têm só a natureza, né? Enquanto o ser humano não tem desculpa. O ser humano tem razão e pode fazer escolhas, e não pode justificar o mal pelo fato de dizer que não tem razão. Hoje nós queremos pedir a Deus a graça de associarmos a nossa vida ao sim de Maria, e de dizermos sim com consciência de que esse sim acarreta responsabilidades, compromissos e, é claro, nos associa não àqueles que querem ser deuses, mas àqueles que querem ser servos. Que Deus nos ajude, nos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Amém.